O sol das 2 da tarde batia sem piedade no asfalto negro da entrada do condomínio residencial Royal Palm, fazendo o ar tremular acima da superfície quente como se a própria realidade estivesse distorcida pelo calor. Elias sentia a sola de seus chinelos de borracha branca, já gastos e amarelados pelo tempo, ficando macia contra o chão abrasador. Cada passo era arrastado, produzindo um som ritmado e áspero de borracha contra a pedra que ecoava na quietude daquela tarde de terça-feira. Ele parou por um momento e ajustou a alça da camiseta regata azul marinho, que exibia manchas de suor escuro nas costas e sob os braços, e passou a mão calejada pela testa, limpando o suor que ameaçava escorrer para dentro dos olhos. Na mão direita, ele carregava uma sacola plástica de supermercado, daquelas brancas e finas que se rasgam com qualquer peso excessivo, contendo uma garrafa de água morna e um maço de cigarros amassado. Para quem olhasse da guarita blindada, com seus vidros espelhados e câmeras de alta resolução que giravam silenciosamente, acompanhando cada movimento seu, Elias não passava de mais uma estatística, um prestador de serviço que perdeu o ônibus, ou talvez um pedinte que se perdeu do caminho principal da rodovia. Ele olhou para cima. O pórtico de entrada era monumental, construído em mármore travertino importado, com letras douradas que brilhavam ofensivamente sob a luz solar, soletrando o nome do empreendimento. Era o tipo de lugar que gritava exclusividade, projetado não apenas para manter as pessoas dentro em segurança, mas para manter o resto do mundo, o mundo de Elias, inequivocamente fora. Elias caminhou até a porta de vidro giratória da recepção de vendas, localizada estrategicamente antes das cancelas de moradores. O ar-condicionado lá dentro estava tão potente que o vidro estava embaçado pela condensação do lado de fora. Ele empurrou a porta. O choque térmico foi instantâneo. O ar gelado, aromatizado com uma fragrância suave de bambu e chá branco, atingiu sua pele suada, fazendo os pelos de seu braço se arrepiarem. O silêncio lá dentro era absoluto, abafando o ruído distante do trânsito da cidade. No centro do salão, que mais parecia o saguão de um hotel 5 estrelas, havia uma maquete gigante do condomínio, iluminada por pequenas luzes de LED que simulavam a iluminação noturna das ruas perfeitas e das casas milionárias. E atrás de um balcão de quartzo branco imaculado estava Gilberto. Gilberto não era apenas um corretor de imóveis. Ele era a personificação da barreira que Elias acabara de cruzar. Ele usava um terno azul marinho de corte italiano, ajustado perfeitamente ao corpo, com um lenço de seda branco no bolso. Seu cabelo estava penteado para trás com uma quantidade de gel que o deixava rígido e brilhante, e ele falava ao telefone com um fone de ouvido sem fio minúsculo, gesticulando suavemente com uma caneta tinteiro prateada. Quando Elias entrou, o som de seus chinelos fazendo ploc-ploc no piso de porcelanato polido quebrou a atmosfera de santuário. Gilberto levantou os olhos. Não foi um olhar de curiosidade. Foi um olhar de análise rápida, fria e cirúrgica, o tipo de olhar que calcula o valor de um ser humano com base no relógio que ele usa ou na marca de seus sapatos. Ao ver os chinelos havaianas gastos e a camiseta suada, os olhos de Gilberto se estreitaram, e uma microexpressão de nojo repuxou o canto de seu lábio superior. Ele não desligou o telefone, apenas girou a cadeira levemente para o lado, oferecendo as costas para Elias, e continuou sua conversa, rindo de algo que a outra pessoa dizia. Elias permaneceu parado no meio do saguão. Ele não se sentou, pois sabia que as poltronas de veludo cinza não eram para pessoas como ele, ou pelo menos era isso que o ambiente sugeria. Ele esperou. 1 minuto. 2 minutos. Ele podia ouvir a conversa de Gilberto. Sim, Dr. Arnaldo. A vista do lote 12 é espetacular, dizia Gilberto, com uma voz aveludada e artificialmente grave. Nós não permitimos construções que bloqueiem o pôr do sol. É uma cláusula pétrea do nosso estatuto. O senhor entende. Exclusividade requer regras rígidas. Elias pigarreou. O som foi baixo, mas no silêncio acústico da sala soou como um trovão. Gilberto parou de falar por um segundo, olhou por cima do ombro com impaciência e então levantou um dedo indicador, sinalizando: espere,
antes de voltar a rir ao telefone. Mais 3 minutos se passaram. Elias observou a maquete. Ele conhecia cada curva daquelas ruas de plástico. Ele sabia que a inclinação da Rua das Acácias estava errada na maquete, 5 graus a menos do que no projeto real. Ele sabia que a área de preservação ao fundo era 20 metros mais larga. Ele sorriu, um sorriso pequeno e quase imperceptível, enquanto contava mentalmente o tempo que aquele homem o fazia esperar. Finalmente, Gilberto encerrou a chamada. Ele tirou o fone do ouvido lentamente, colocou-o sobre a mesa ao lado da caneta de prata e suspirou, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Só então ele se virou para Elias. Ele não se levantou. Ele não sorriu. Ele entrelaçou os dedos sobre o balcão e inclinou a cabeça levemente para o lado. As entregas são na entrada de serviço, meu amigo, disse Gilberto. A voz dele não tinha raiva, tinha tédio. Um tédio profundo e arrogante. Você tem que contornar a rotatória lá fora, descer a rua lateral e falar com o seu Zé na Guarita 2. Aqui é apenas para clientes. Elias manteve a postura relaxada. Ele não parecia ofendido. Na verdade, ele parecia estranhamente confortável, como se a rejeição fosse uma velha amiga. Eu não sou entregador, disse Elias. Sua voz era rouca, gasta pelo uso, mas firme. Eu vim ver a casa. Gilberto piscou 2 vezes, lentamente. O processamento daquela informação parecia causar um curto-circuito em sua lógica de mundo. Ele soltou uma risada curta, nasalada, um som seco de desprezo. Ver a casa, repetiu Gilberto, como se estivesse ensinando uma palavra nova a uma criança. Qual casa, exatamente? Nós temos 30 casas em construção e 5 prontas, mas acredito que você esteja no lugar errado. O condomínio popular Vila das Flores fica a 10 quilômetros daqui, seguindo a rodovia. Lá, eles têm casas que talvez, com um financiamento bem longo, você possa visitar. Eu vim ver a mansão no topo da colina, disse Elias, ignorando o comentário sobre o conjunto popular. A casa número 1. Aqui tem a fachada de vidro duplo e a piscina com borda infinita voltada para o vale. O sorriso de Gilberto desapareceu, substituído por uma máscara de incredulidade irritada. Ele se levantou. A diferença de altura era notável, mas a mesa ainda criava uma barreira de poder entre eles. Olha, cidadão, disse Gilberto, o tom de voz agora mais duro, perdendo a polidez comercial. Eu não sei como você passou pela triagem da portaria, mas aquela casa custa 18 milhões de reais. 18 milhões. Não é um museu para visitação pública, não é um parque, é uma propriedade privada de altíssimo padrão. Eu estou ocupado, tenho clientes reais chegando em 15 minutos. Por favor, retire-se antes que eu precise chamar a segurança tática. Elias olhou para os próprios pés, depois para a sacola plástica em sua mão. Ele a colocou suavemente sobre o balcão de quartzo imaculado. O plástico fez um barulho suave. Dentro, a garrafa de água tombou. Eu tenho dinheiro, disse Elias. Gilberto olhou para a sacola de supermercado como se fosse lixo radioativo. Ele pegou uma caneta e, com a ponta dela, empurrou a sacola de volta na direção de Elias, evitando tocar no plástico com a própria pele. Dinheiro, zombou Gilberto. O que você tem aí? O troco do pão? Algumas notas amassadas de 50 reais? Escuta, eu não tenho tempo para suas fantasias. Você deve estar bêbado ou confuso com o calor. Sai, agora. Elias não se moveu. Ele não pegou a sacola de volta. Eu quero ver a casa, repetiu Elias. Se eu gostar, eu compro hoje. À vista. A audácia da afirmação fez Gilberto perder a compostura. Ele bateu a mão espalmada na mesa. O som ecoou pelo salão vazio. Chega, gritou Gilberto. Eu fui educado. Eu tentei ser paciente. Mas você está sujando o meu saguão. Olha para você. Olha para o seu chinelo. Você está deixando marcas de poeira no meu piso importado. Você não tem ideia de quanto custa a limpeza desse lugar? Você não tem ideia de quem frequenta esse lugar? Pessoas que compram essas casas não usam roupas que parecem ter saído do lixo. Elas têm classe. Elas têm berço. Coisas que dinheiro nenhum que você ache que tem poderia comprar. Nesse momento, o som de um motor potente foi ouvido do lado de fora.
Um SUV preto, blindado e brilhante, estacionou em frente à porta de vidro. Gilberto olhou para fora e sua expressão mudou instantaneamente, como se alguém tivesse virado uma chave em suas costas. A raiva desapareceu, substituída por uma servidão ansiosa. Ele ajeitou a gravata, verificou os dentes no reflexo de um porta-retratos digital e correu para contornar o balcão. Esses são clientes de verdade, sibilou ele para Elias ao passar, chegando bem perto, invadindo o espaço pessoal de Elias. O cheiro de colônia cara era enjoativo. Se você abrir a boca, se você respirar na direção deles, eu juro que faço você ser preso por vadiagem. Fica aí no canto, invisível, até eles entrarem e depois você sai pelos fundos. Entendeu? Gilberto não esperou resposta. Ele abriu a porta de vidro com um sorriso que ia de orelha a orelha, curvando-se levemente enquanto um casal descia do carro. O homem usava uma camisa polo de marca, com um suéter amarrado nos ombros, e a mulher usava um vestido de linho claro e óculos de sol enormes. Eram a imagem perfeita do público-alvo do residencial Royal Palm. Doutor e senhora Werneck, que prazer imenso recebê-los, disse Gilberto, a voz gotejando mel. O café está fresco, a temperatura está ideal. Preparei tudo para a nossa visita à mansão do topo. O casal entrou, trazendo consigo uma nuvem de perfume e arrogância. Eles nem notaram Elias encostado perto da maquete, ou se notaram, seus cérebros o registraram como mobília ou como um funcionário de limpeza invisível, alguém cuja existência não merecia o esforço de um foco visual. Mas a mulher parou. Ela viu a sacola de plástico branca em cima do balcão de quartzo. Ela franziu o nariz. Gilberto, disse ela, apontando com um dedo manicurado. O que é aquilo? Alguém esqueceu o lixo do almoço aqui? Gilberto congelou. Ele olhou para Elias com um ódio puro e destilado, e depois voltou-se para a mulher com um sorriso de desculpas. Perdão, senhora Werneck. Um incidente lamentável. Um prestador de serviços que entrou por engano. Já estava de saída. Ele correu até o balcão, pegou a sacola de Elias com as pontas dos dedos e a jogou em uma lixeira de inox que ficava atrás de sua mesa. Elias sentiu um aperto no peito, não de tristeza, mas de uma pressão fria, calculista. Naquela sacola não havia apenas água. Havia um chaveiro antigo, um chaveiro de couro gasto que pertencera ao seu pai, com uma pequena foto 3x4 desbotada dentro. Ei, disse Elias. A voz não era mais rouca, era cortante como aço. Não toque nas minhas coisas. O casal se virou, surpreso que a mobília falasse. O homem, Dr. Werneck, olhou para Elias de cima a baixo com um sorriso de escárnio. Gilberto, esse sujeito está incomodando? Perguntou o homem. A segurança aqui caiu tanto assim? Deixam qualquer vagabundo entrar no showroom? Gilberto estava pálido. Ele sabia que sua comissão gorda dependia daquela venda. Ele caminhou até Elias, o rosto vermelho de fúria contida. Saía, sussurrou ele entre dentes. Agora, ou eu chamo a polícia e digo que você tentou agredir o cliente. Eu tenho as câmeras. Ninguém vai acreditar na sua palavra contra a minha e a do Dr. Werneck. Você é um nada. Você é poeira. Saia e leve sua miséria para outro lugar. Elias olhou para Gilberto. Depois olhou para o casal Werneck, que observava a cena como se fosse um teatro de zoológico com um misto de diversão e nojo. Você vai mostrar a casa para eles? Perguntou Elias calmamente. A casa número 1? Vou, respondeu Gilberto, estufando o peito. Para quem tem capacidade de compra. Para quem merece. Elias assentiu lentamente. Tudo bem, disse ele. Eu vou com vocês. A risada do Dr. Werneck foi alta e estridente. Você ouviu isso, querida? O mendigo quer fazer um tour. Gilberto, resolva isso. Eu não tenho o dia todo. Gilberto agarrou o braço de Elias. O toque foi agressivo. Ele apertou o bíceps de Elias tentando empurrá-lo para a porta. Mas Elias era como uma coluna de concreto. Ele não se moveu 1 milímetro. A força física de Gilberto, construída em academias climatizadas, não era nada comparada à densidade muscular de alguém que trabalhou 30 anos carregando o próprio destino. Elias apenas olhou para a mão de Gilberto em seu braço e depois para os olhos do corretor. Tire a mão, disse Elias.
Algo no tom de voz fez Gilberto soltar. Um instinto primitivo de sobrevivência que gritou em seu cérebro reptiliano. Ele recuou um passo trêmulo. Vamos, amor, disse a mulher entediada. Deixa ele aí. Ele não vai conseguir passar da segunda portaria mesmo. Vamos ver a casa. Se ele nos seguir, a segurança armada do perímetro cuida dele. Gilberto ajeitou o paletó, recuperando um pouco da dignidade. Tem razão, senhora. Não vamos deixar isso estragar nossa tarde. Por favor, o carro elétrico do condomínio nos espera lá fora. Eles saíram, deixando Elias sozinho no saguão gelado. Gilberto nem olhou para trás, certo de que a humilhação tinha sido suficiente para esmagar o espírito do intruso. Elias caminhou até a lixeira atrás do balcão. Ele retirou sua sacola, limpou a poeira invisível dela. Ele tirou a garrafa de água e tomou um gole longo. A água estava quente, mas ele não se importou. Depois, ele saiu do ar-condicionado de volta para o calor brutal da tarde. Ele não foi embora. Ele começou a caminhar pela rua principal do condomínio. A subida era íngreme, o sol castigava. O carrinho de golfe elétrico com o casal e o corretor zuniu passando por ele na estrada sinuosa. Gilberto nem desacelerou. Mas Elias viu o Dr. Werneck apontar e rir. A poeira levantada pelas rodas do carrinho cobriu as canelas de Elias, sujando ainda mais seus chinelos. Elias continuou andando, um passo de cada vez. Ele conhecia o caminho de olhos fechados. Ele sabia que a terceira curva tinha uma drenagem mal feita que acumulava água quando chovia. Ele sabia que as palmeiras imperiais plantadas ali custaram R$5.000 cada uma no viveiro, mas foram faturadas por 15.000 na nota fiscal da construtora anterior. Ele sabia de tudo. Levou 20 minutos para ele chegar ao topo. Ele estava encharcado de suor. Sua respiração estava pesada, mas controlada. Diante dele, erguia-se a mansão do topo. Era uma obra-prima de arquitetura moderna, vidro, aço e concreto aparente, suspensa sobre o vale como um observatório de deuses. O carrinho de golfe estava parado na entrada. A porta principal, uma estrutura pivotante de madeira de demolição com 4 metros de altura, estava trancada. Gilberto estava tateando os bolsos frenético. O casal Werneck estava parado atrás dele, batendo os pés com impaciência. — O que houve, Gilberto? — perguntou o homem. — Cadê a chave? — Eu não entendo, gaguejou Gilberto. O chaveiro eletrônico deveria estar aqui. Eu peguei ele de manhã, eu tenho certeza. Deve ter caído no escritório quando aquele animal me distraiu. Incompetência, murmurou a mulher. Estamos aqui torrando no sol porque você perdeu a chave? Mil perdões, eu vou ligar para a central, eles trazem a mestra em 10 minutos, suplicou Gilberto suando mais do que Elias agora. Foi nesse momento que o som dos chinelos foi ouvido novamente. Ploc, ploc, ploc. Eles se viraram. Elias emergiu da curva da estrada, caminhando com a mesma calma irritante. Ele parou a 5 metros deles. O grupo formava um quadro de contrastes. O casal impecável, o corretor desesperado e o homem de aparência pobre e suada. — Você de novo? — gritou Gilberto, a voz falhando de histeria. — Você me seguiu? Eu vou chamar a polícia agora. Isso é perseguição. Isso é invasão de propriedade. Dr. Werneck deu um passo à frente, tentando intimidar Elias com sua postura corporal. Rapaz, você é surdo? Ninguém quer comprar nada de você. Ninguém quer sua esmola. Vaza. Elias ignorou o homem. Ele olhou para a casa. Seus olhos percorreram as linhas da fachada, as janelas amplas que refletiam o céu azul. Bonita casa, disse Elias. Gilberto estava tremendo de raiva. Ele pegou o celular para discar para a portaria. Alô? Segurança? Eu tenho um código vermelho na unidade 1. Invasor agressivo. Mandem a patrulha. Agora! Ele desligou e sorriu vitoriosamente para Elias. Acabou para você. 5 minutos e você vai sair daqui algemado. Elias colocou a mão no bolso da bermuda surrada. O movimento foi lento. O casal recuou um passo, talvez temendo uma arma. Gilberto parou de sorrir. — O que você está fazendo? — Tire a mão do bolso! Gritou o corretor. Elias continuou o movimento. Ele puxou a mão. Não havia uma arma. Não havia uma faca. Havia apenas uma chave.
Uma chave física simples de latão prateado, sem nenhum adorno eletrônico sofisticado, presa ao chaveiro de couro velho que estava na sacola momentos antes. Elias caminhou em direção à porta. Gilberto tentou bloquear o caminho. Onde você pensa que vai? Sai daí! Elias parou a 30 centímetros do rosto de Gilberto. Ele não piscou. Seus olhos eram escuros e profundos. Essa porta, disse Elias, voz baixa e calma. Ela tem uma fechadura biométrica de última geração, mas o dono original pediu para instalar um cilindro mecânico de segurança escondido sob a placa de metal da maçaneta. Caso a eletricidade falhasse, caso o mundo acabasse. Gilberto olhou confuso. Do que você está falando, seu louco? Elias estendeu a mão e empurrou Gilberto para o lado, não com violência, mas com autoridade. O corretor tropeçou e caiu sentado no chão de pedra quente. O casal Werneck assistiu, boquiaberto. Elias se aproximou da porta gigantesca. Ele deslizou uma pequena placa de metal quase invisível na lateral da maçaneta, revelando um buraco de fechadura antiquado. O silêncio era absoluto. Apenas o vento soprava nas árvores. Ele inseriu a chave de latão. O som do metal entrando foi nítido. Clink. Ele girou. O mecanismo pesado da fechadura respondeu com um estalo sólido, profundo, o som de trancas de aço se recolhendo. Tlac, tlac. Elias empurrou a porta de 4 metros. Ela girou suavemente sobre seus pivôs, abrindo-se para o interior majestoso da mansão. O ar-condicionado central, que estava programado para manter a casa climatizada, escapou para fora, envolvendo Elias em uma aura de frescor. Ele não entrou imediatamente. Ele se virou para as 3 pessoas paradas na calçada sob o sol. Gilberto ainda estava no chão, olhando da chave para o rosto de Elias, e do rosto de Elias para a chave. As peças do quebra-cabeça estavam caindo em sua mente, mas seu preconceito lutava para impedir que a imagem se formasse. Quem é você? Sussurrou Gilberto. Elias apoiou a mão na porta. Meu nome é Elias Camargo. O nome atingiu Gilberto como um soco físico. A cor drenou completamente de seu rosto. Dr. Werneck, que até então estava arrogante, franziu a testa. Camargo? Como na Camargo Incorporadora? A dona deste loteamento? Elias olhou para o horizonte. A dona deste loteamento, de mais 12 condomínios no estado, e da empresa de vendas para a qual o Gilberto trabalha como terceirizado, respondeu Elias. E essa casa eu não construí para vender. Eu construí para minha esposa. Ela faleceu antes de ficar pronta. Eu venho aqui toda terça-feira verificar se a manutenção está sendo feita com o respeito que a memória dela merece. Ele olhou para seus chinelos. E eu gosto de vir a pé do ponto de ônibus, como eu fazia quando comprei esse terreno há 30 anos, quando tudo isso aqui era mato. E eu era apenas um servente de pedreiro sonhando alto, para nunca esquecer de onde eu vim, e para ver como minha empresa trata as pessoas que não parecem ter 18 milhões no bolso. Gilberto tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele ficou de joelhos. Senhor Camargo, Dr. Elias, eu juro, eu não sabia. O protocolo de segurança. A aparência. Levante-se, disse Elias. A voz não tinha raiva, tinha cansaço. Pare de se humilhar. Já foi humilhação suficiente por hoje. Ele olhou para o casal Werneck. A casa não está à venda. Nunca esteve. Foi um erro de listagem no sistema que eu pedi para corrigir há 1 mês. Parece que a incompetência não está apenas na recepção, mas na gestão do banco de dados. Mas o anúncio, nós viajamos 2 horas, tentou argumentar a mulher, mas sua voz morreu na garganta diante do olhar de Elias. Podem ir, disse Elias. E Gilberto? Sim, senhor. A voz do corretor era um fio trêmulo. Deixe seu crachá e seu celular corporativo na portaria quando sair. Você não trabalha mais para a Camargo Vendas, e nem para nenhuma afiliada nossa. Eu tolero erros técnicos, eu tolero atrasos, mas eu não tolero e nunca vou tolerar que alguém seja tratado como lixo dentro da minha casa. A pobreza não é um crime, a falta de caráter, sim. Mas, senhor, eu tenho família, eu tenho financiamento. Gilberto começou a chorar,
lágrimas reais de desespero misturadas com o suor e o gel de cabelo derretido. Você devia ter pensado nisso antes de jogar a foto do meu pai no lixo, disse Elias tocando o bolso onde estava o chaveiro. Você tem saúde, você tem um terno caro, você vai sobreviver. Agora saia da minha frente. Elias entrou na casa. Ele fechou a porta de madeira maciça. O som do trinco fechando foi final. Do lado de dentro, o silêncio e a paz reinaram novamente. Elias caminhou até a grande janela de vidro que dava para o vale. Ele viu lá embaixo as 3 figuras minúsculas caminhando de volta para o carro, derrotadas, sob o sol implacável. Ele não sentiu prazer. Ele não sentiu alegria. Ele sentiu apenas a satisfação tranquila de que a ordem natural das coisas havia sido restaurada. Ele tirou os chinelos, sentindo o piso frio de mármore sob os pés descalços. Ele abriu a sacola, pegou a garrafa de água morna e brindou ao vazio da sala enorme. A justiça, sussurrou ele, e bebeu. O gosto era doce.